Bem-vindos a mais um vídeo dos Exportados. Quer saber como é a vida de um exportado? Então, Depois agora, de pandemia, guerra, Dana, teve mais coisa que aconteceu, teve tanta coisa que ó, aconteceu. teve tanta coisa. E agora temos um apagão geral. Rapaz, eu nunca esperava isso. Por quê? Porque, poxa, tudo bem, teve um apagão, né? Assim, só que ninguém sabe o porquê, ninguém sabe muito mais a solução. A gente já tem luz de volta nesse momento que a gente está gravando esse vídeo. Por isso eu estou usando a bateria do meu celular, porque eu já estava sem bateria. E, claro, é um pouco estranho. Bom, a gente que veio do Brasil, a gente tem um sistema de emergência melhor, né? Então, assim, a luz acabou 12h30. Quando acabou a luz, eu estava com um cliente reunido. Eu achei que era só o escritório. É porque ninguém sabia de nada o que estava acontecendo quando acabou a luz. Eu achei que fosse só em casa, sei lá, porque aqui na Espanha, tipo, quando você ultrapassa a potência da sua casa, é normal cair a luz Em da qualquer casa. lugar acontece isso. Eu não sei se no Brasil também é assim. Acontece, salta, digamos, os plomos, que eles chamam aqui, os disjuntores, e aí você fica sem luz. Até por uma questão de potência. Mas aqui não seria normal que a gente tem as placas, então o nosso nossa limite potência é seria maior. A gente consegue usar muita coisa ao mesmo tempo. Porém, o que acontece? As placas elas só funcionam se a rede estiver funcionando. Que Então, as placas são ligadas na rede. claro, quando cai a luz, as placas não funcionam, porque as placas alimentam a rede que alimentam a casa. Exatamente. Então a gente fica sem luz igual. E Acabou. aí, 12h35, eu estava no escritório, conversando com uma pessoa. Aí a luz acabou, a gente continuou conversando, como se nada tivesse acontecido. Eu disse, olha, deve ter caído aqui a rede do local, do escritório, mas eles devem resolver já daqui a pouco. E continuamos conversando. Aí, bom, terminamos a reunião, desci com eles, vi, o prédio inteiro não está funcionando. Fica dando um prédio o escritório. Eu disse, bom, aí já um pouco estranho, né? Aí eu fui em direção ao carro, no centro da cidade, e vi os sinais não estavam funcionando, as pessoas todas na rua comentando várias coisas estranhas, os comércios também ninguém tinha luz. Eu disse, e agora? Bom, primeira preocupação foi, vamos ver se o estacionamento está funcionando, porque o estacionamento é subterrâneo e funciona com luz para você entrar e sair, e também para apagar, não tem ninguém normalmente. Mas aí, por sorte, a máquina estava funcionando. Acho que tem algum gerador, tem alguma coisa que manteve ali a máquina, uma bateria, funcionando. Eu tirei o carro, disse, bom, primeira coisa, independente de saber se é um problema técnico, se é um cyberataque, como eles estão falando, se começou a guerra, que eles tanto falam, porque agora teve o kit, né? Fala um pouquinho. Teve o kit. Há um tempo atrás começou na TV uma recomendação do governo para fazer o kit. Como é que era? Sobreviver 3 dias. Isso, para 3 dias de sobrevivência. Europa quiere que nos preparemos para los efectos de una posible guerra. Bruselas presentará mañana un kit de supervivencia para todos los europeos en caso de conflicto o de catástrofe natural. Agua, alimento, medicamentos. Que podia ser por uma coisa natural, pela guerra, não sei o quê, papapá. Então, vou explicar uma coisa para vocês que estão no Brasil que vocês não devem saber. Aqui, na Europa, na Espanha, os espanhóis em geral, eles não têm costume de fazer compra de mês, nem compra de semana. Eles fazem compra assim de 2 dias. Então o que eles vão comer nos próximos 2 dias é o que eles compram. E aí eles ficam indo no mercado toda hora. Os mercados são de bairro. Por exemplo, você pensa assim, o Mercadona, que é um mercado grande. É um mercado gigantesco, mas ele tem uma quantidade de unidades imensa. Então as pessoas têm esse costume. Por isso que eles soltaram esse alerta. Pra gente que é brasileiro e tem um costume de fazer uma compra mensal, ou pelo menos semanal ou bissemanal a cada 2 semanas, a gente já compra muita coisa do que é não perecível de uma vez, e o que é perecível a gente compra pouco a pouco. É um costume diferente, entendeu? Então por isso que eles falam sobreviver 3 dias, porque eu penso, sobreviver 3 dias, poxa, não é nada impossível, é só não fazer nada, ficar em casa. Mas bom, por esse costume eles deram esse alerta também, falaram para ter pilhas, radinho, o que mais? Rádio pilha, botar os documentos numa bolsa plástica. Aí fica a dúvida. Água. Eles sabiam de alguma coisa que a gente não sabe? De alguma coisa. Isso estava Isso previsto? não foi só na Espanha, foi lá no lugar que eles É. alerta, eles sabiam. Aí teve o caso, né? Que não é só a Espanha. Foi a Espanha, Portugal,
sul da França, disse depois que teve em Itália, na Suécia. É que a gente foi Aí recebendo a o que notícia. é verdade ou o que não é, não sabemos. A gente foi recebendo notícias aos poucos, porque acabou a luz, não é? Foi só aqui em casa. Aí eu consegui falar com o vizinho pela varanda. Não, foi no condomínio inteiro. Aí eu tenho um grupo do bairro. Aí eu fui ver o pessoal falando, não, Alicante inteira acabou. São de Alicante inteira. Outro, São Vicente acabou, São Leopoldo acabou, Montemel acabou. Falei, caraca, acabou um monte de cidade. Daqui a pouco eu escuto, vejo alguém. Em Madrid também, aqui não tem Madrid não. Então, é isso que eu, quando eu saí do escritório, eu escutei uma pessoa no sinal falando, olha, acabou a luz na Espanha inteira. Aí quando eu escutei isso, eu disse, não, aí, pô, será possível que de acabar a luz na Espanha como tirar a tomada de algum lugar e acabou tudo? Ou seja, poxa, 48 milhões de pessoas sem luz? Disse, não, tem uma coisa errada. Aí eu disse, bom, Portugal também não tem luz, parte da França. Aí assim, a gente nesses momentos de emergência, a gente tem que reagir por nossa conta. Não ficar tanto esperando o que o outro vai dizer, o que os governos... Tá vindo um avião ali. O que o governo vai dizer para você fazer e tal. Então assim, também peguei meu celular, tentei falar com Juliana, não tinha sinal. Nem tinha internet, nem telefone. Então eu disse, olha, parece bem sério. Não tem sinal de nada. Paguei o estacionamento, o banco funcionou, porque os bancos sempre têm geradores nos seus data centers e tudo. Eles continuam funcionando mesmo sem luz, só que não é para sempre. Tem ali um prazo ali normal, um limite. Claro, depois tem que se abastecer com diesel e tudo mais, para continuar funcionando e tendo energia de luz. Mas, então aí o que eu pensei? Bom, estava no centro, um caos danado, peguei o carro e disse, vou buscar meu filho, minha primeira coisa. Como ainda era cedo, ele sai muito mais tarde que isso, fui pra lá, cheguei no colégio, só eu no colégio. Ainda não tinha chegado ninguém. Claro, fui lá, falei com a pessoa, ele trouxe a criança, peguei a criança. Quando eu peguei a criança, começou a chegar um monte de carro na escola. Aí o grupo dos pais começou a pipocar também. Vou buscar meu filho. Mas precisa buscar as crianças? Como é que tá aí? Não sei o quê. Aí eu peguei, botei no carro, um trânsito caótico, porque nenhum sinal funcionava, e vim pra casa. Cheguei em casa, deixei a criança, e aí disse, bom, vamos no mercado. Porque a gente já sabe como vai ficar. Já deixou uma criança em casa. Já a experiência da pandemia, da guerra. No Brasil também eu passei por alguns perrengues desse. Foi a greve dos caminhoneiros. Então quando começou esse mimimi que ia ter os caminhoneiros iam parar de abastecer e tudo, correu pro mercado. Eu fui no mercado, me abasteci para pelo menos uma semaninha, tranquilo. Abasteci o tanque do carro. Fui para casa e suave, porque é o que você tem que fazer. Você tem que tentar manter os suprimentos, a água é o mais importante. Também uma recomendação boa, aqui na Espanha, por exemplo, o nosso condomínio não tem uma bomba que joga água pra gente. Mas as casas, por mais que sejam casas grandes, individuais, elas não têm caixa d'água. E o próprio condomínio não tem uma caixa d'água. Então, a partir do momento que não tem luz, você também não tem água. A gente ficou sem luz, sem água. Isso foi algo que a gente não tinha vivido ainda. Então, agora que a gente viveu, é importante você sempre ter ali 2 dessas galões assim, de água de 8 litros, 10 litros, que você tenha, 20 litros. E aí você tem ali guardado por uma necessidade. E aí, de tempos em tempos, digamos, uma vez por mês, você usa essa água e reabastece isso. Para você manter. Porque no dia que não tem, não dá para você ir buscar. Tá? E uma das coisas que a gente também viu, como aqui tudo em casa é de luz, a gente não tem gás, isso também, digamos, é uma coisa boa, porque a gente tem uma economia e tudo mais, não dependemos de uma outra fonte de combustível, porém a gente também fica com uma dependência. Então a gente até tem um botijão de gás, só que a gente não estava preparado ainda para esse momento. Nós já tínhamos pensado nisso, de ter uma alternativa, né, a gente de ter um botijão. A gente tem um botijão, só que a gente não tinha, digamos, a boca de gás para poder utilizá-lo. Mas temos uma churrasqueira. Claro. Hoje o almoço no condomínio foi o quê? Todo mundo fez churrasco. Você conseguia sentir o cheirinho do churrasco. Todo mundo fez churrasco. Você escutava os vizinhos falando, hoje é dia de churrasco. O carvão acabou no Mercadona. Aí a gente disse, bom, já que não tem luz, vamos comprar carvão, a gente faz o churrasco. Ou faz as coisas na brasa. Quando a gente foi ver, a gente tem um carvão em casa.
Mas Não é suficiente só pra- tem um. A gente não fica Pra estocando 3 carvão. dias, a gente não sabe quanto vai durar, porque voltou, mas Mas ainda ninguém tá sabe meio ainda. estável, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu, nem Se porquê. vai continuar, se vai sair de novo a Quem, luz à quem, noite. quem chutou o fio, entendeu? Aquela velha história, não sei se vocês têm essa recordação, mas eu tenho muito claro que antigamente a gente estava jogando videogame, passava alguém e chutava o fio. E aí acabava o jogo. A entendeu? questão, Marcelo, é que chutaram fios de boa parte da Europa. Porque É. Espanha, Portugal, as ilhas não sofreram. Não, então, Ilhas aí é não o ponto. sofreram. As Ilhas Canárias não sofreram, mas as Nenhuma Ilhas ilha. Não. Canárias, elas estão lá Ah, elas estão mais na África, Mas praticamente. Ibiza também não sofreu. Porque E tem gente que me saiu lá e Baleares também não Não sofreu. Tava lá, a gente viu na televisão também agora há pouco. Parte da França sofreu, outra parte estava com luz, que tem gente lá também. Então, assim, qual é a nossa recomendação? Que a gente vai subir esse vídeo hoje, obviamente. Fique em casa, tente manter o dentro do possível. Se você puder teletrabalhar, teletrabalhe. Se os seus filhos ainda são muito pequenos, não tem, digamos, obrigação de ir ao colégio, porque eles vão mais para brincar do que realmente para outra coisa, Inclusive, Castilla-La Mancha suspendeu as aulas de amanhã. Eu Tá. não sei como é que tá o chance fica em casa, fica de boa e tenta manter aí a calma. Dorme, leia livros. Tem um livro excelente para indicar. Aí, ó, leia meu Em livro. espanhol. Vou deixar o link aqui para comprar na Amazon. Muito importante. Se você não está na Espanha, mas está na Europa, também chega para você. E aproveita para comprar logo antes que acabe a luz de novo e não consigo É. entregar. Nunca se sabe, tem que se manter informado. E é um livro não só sobre dinheiro, é um livro para a vida. É bom. Um livro onde ensina comportamentos, atitudes e outras coisas que me ajudou muito. E eu acredito que possa ajudar todo mundo também. Tá bom? Então, acho que é isso. Acho que é isso. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos passos. Gravaremos Por enquanto próximos temos luz. vídeos. Carregamos tudo, carregamos até o carro. Ah, também tinha isso. Nós estamos no carro elétrico Carro agora. elétrico e moto elétrica. A gente estava completamente dependente da luz. Então, nós tivemos... O meu carro estava com a bateria quase cheia. Então, deu para chegar tranquilo, mas também evitamos desplaçamentos desnecessários. Mas também falaram que para abastecer nos postos estava com complicações também. Pra Claro, nos porque postos. todo mundo vai, então você acaba tendo uma deficiência de tempo e também porque se todo mundo enche o tanque, a gasolina acaba, o diesel acaba. Aí os postos não é que ele tem um tubo ali conectado, são caminhões que normalmente abastecem um posto de gasolina. E a gente também tem uma estrutura em casa que é para carregar o carro em casa, então fica mais tranquilo também. Quando voltou a luz a gente botou para carregar o carro, botou para carregar os celulares, deu uma olhada no repórter, o que tinha acontecido e tudo mais. Ninguém sabe, dizem que foi um gerador que caiu, o gerador caiu meio Europa, ok. E nesse momento, eu conversei com algumas pessoas de Alicante, alguns clientes meus, tem partes de Alicante que ainda não tem luz. Então fique atento. Tá? Tenha paciência e leia livros, fique de boa em casa. Tenta aí se manter estoico, digamos, que é a nossa filosofia. Então, o que você pode controlar, você faça. O que você não pode, você deixa acontecer, porque a vida é assim. Tá bom? Não se desespere. Vai ter muita gente que vai pensar em voltar pro Brasil. Isso na solução Imagina o caos se fosse no Brasil, apagão geral no Brasil. Isso Como é que ia estar? não é a solução aqui ou lá. É a vida como ela é. Todas as adversidades, normalmente a gente tende a passá-las melhores quando a gente tem um local organizado, estruturado. Agora mesmo falaram que nenhum hospital ficou desabastecido, ninguém até agora foi identificado como uma causa falecida por isso ou alguma outra coisa. Claro, tem aquelas pessoas que têm necessidades especiais, têm tratamento em casa, então até que se verifique realmente não sabemos. Mas, a princípio, se demonstra que houve um bom gerenciamento dessa crise. Tá bom? Então é isso. Nos vemos na próxima. Até mais. Vê se fica com luz aí para assistir nossos vídeos, né?